Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Mirella, sou professora de vocês do cursinho Ideia e na disciplina Geografia e também Atualidades. Bom pessoal, hoje vamos falar de domínios morfoclimáticos. Bom, vamos começar por ele, Assis Absabe. Pronto, que define, né, o que são, né, os domínios morfoclimáticos como umas potencialidades paisagísticas, né? Este autor, ele define que é um conjunto espacial, né, de certa ordem e grandeza territorial, enfim, centenas de milhares de quilômetros, né, quadrados, onde haja uma combinação de características. Tá, mas o que seria isso? Bom, ele fala, digamos assim, de uma reunião de elementos que seriam, né, relevo, digamos assim, relevos em comum, clima em comum, a hidrografia, a vegetação, o tipo de solo, enfim, tudo isso, né, que vai formar os domínios morfoclimáticos, né? Seria um grande recorte, né, de área que tem todas essas características semelhantes. Bom, uma das primeiras classificações foi de Haroldo Azevedo, que era a definição, por exemplo, do relevo, né, do tipo de relevo, que era e ele dividia apenas em planaltos e planícies, considerando apenas, né, a altitude, né, dessas, da morfologia, digamos assim, dos relevos. Bom, né, o Assis Absaber, ele já traz alguns outros elementos, né, para essa definição, né? Ele foi o que mais se aproximou, né, de como se dividia de fato, né, o relevo. Só que, né, claro, a gente tem que levar em consideração nos períodos, né, que foram definidos essas classificações, a tecnologia mesmo, a própria tecnologia. Porém, né, é de suma importância, né, porque esses apontamentos, digamos assim, iniciais são de suma importância para os avanços, né? Por exemplo, uma classificação maior, né, digamos assim, mais aprofundada, né, justamente com a ajuda da tecnologia, é do Juraci Ross, né, que aí ele já detalha mais, né, aí já entra a questão das depressões, né, porque nos outros dois autores não haviam, né, essa, ainda não se percebia, né, as depressões, né, e apenas classificavam como planaltos e planícies. Enfim, bom, os domínios morfoclimáticos. No Brasil, é dividido da seguinte forma, né? A gente tem um dos maiores, que é o amazônico, tem o cerrado, que já pega a parte central do país, né? Os mares de morro, que pega ali a Mata Atlântica, né? A caatinga, né? Muito característico, fortemente, né? Presente no Nordeste brasileiro. A Araucárias, que já é mais ao sul, Pradarias também já é, né, no sul, né? E existem as áreas de transições, que são as áreas, né, digamos assim, basicamente que de modificação de um tipo de domínio para outro, né? Seria, o nome já diz, né, o transitório, né? Uma transição de um tipo de domínio para outro. Aí, basicamente, essas faixas de. Pronto, antes de. Pronto, aí, basicamente, essas faixas de transição, ela adquirem, por exemplo, características dos dois ou mais, né? Tipos de domínio, né? Que está, digamos assim, próximo, entre aspas, né? Por exemplo, né, o cerrado, essa faixa de transição entre o cerrado, né, entre o cerrado e o domínio amazônico, vai ter características do cerrado, né, essa transição, características do amazônico, mais ou menos assim. Bom, o domínio amazônico, né, ele ocupa, né, 40% do território nacional, em geral, as características dele tem muito planície, né, muita planície. O clima é equatorial quente, né? A linha do Equador corta, né, grande parte dessa área, né? Então, obviamente, vai ter essa características de um clima quente, né? E obviamente úmido, né?
por conta também geralmente, né, essas áreas, muitas dessas áreas equatorial, ela tem uns índices, né, de evaporação, né, grande, evapotranspiração também, né, no caso do domínio amazônico. Né. O solo, né, ele é pobre, né, em matéria mineral, né, mineralogicamente falando, porém rico em matéria orgânica, né. O tipo de vegetação é a floresta úmida, e é a maior formação vegetal do mundo, né? Por isso que atrai muito olhares, né? A floresta amazônica, né? De fora. Tem quase muitos tipos de espécies, né? Tanto de animais como também de vegetação. Pronto, aí está dividido basicamente dessa forma a vegetação do domínio amazônico, ali daquela região, né? Existe a mata de Igapó, que já é uma mata mais, digamos assim, características de plantas mais aquáticas e tal. A mata de várzea, que já digamos assim, exerce um papel de mata ciliar, né, que já fica nessa regiãozinha aqui, né, e tem a mata de terra firme, né, e, enfim, tem esses tipos de vegetação. Em geral, as características, né, da vegetação latifoliada, né, são de grande porte e geralmente são assim, né, que são um exemplo, né. Enfim, o domínio de cerrado, né, que é a savana brasileira, né, é muito semelhante à savana, né, da África. O clima é tropical, né, tipo, tem um verão chuvoso e um inverno seco. O relevo é formado por chapadas, né, grande parte de chapadas, as chapadas, enfim. O solo é ácido, né? Tem grande concentração de ferro e alumínio, tanto que, por exemplo, se quiser fazer alguma plantação, algo do tipo, na verdade já foi, né, feito o processo de calagem, né? O processo de, digamos assim, derramar cal virgem, né, na face heterogênea, né? Em geral, o que você vai notar é que são tipo galhos retorcidos, desse formato aqui, né? As árvores, a vegetação lá do cerrado geralmente vai ter essa característica. Bom, a questão, né, muita devastação, né, por conta da soja, né, da plantação de soja, pecuária, bovina, enfim, e também muitas queimadas, né. A questão de queimadas são muito problemáticas, né, e acabam ocorrendo, né. E tem uma série de consequências, né, a questão das queimadas, né. Por exemplo, enfim, o domínio da caatinga, né, é o clima tropical semiárido, né, um semiárido, é o semiárido brasileiro, né, o relevo, né, tem colinas mais suaves, né, o solo, no caso, o solo é rico, porém em minerais, né, diferente da floresta amazônica, que pronto, é o inverso, né, enquanto a floresta lá no domínio amazônico é rico em matéria orgânica, aqui o solo daqui é pobre, porém é rico em minerais, né, o solo é extremamente rico, né, de minerais. Enfim, os rios são predominantemente temporários, né, eles ocorrem em determinado período do ano, né, em geral vai ser um período mais chuvoso, né, esses rios temporários. Por exemplo, né, o rio, pronto, o rio São Francisco, né, ele tem uma diferença, ele corta, né, o Nordeste brasileiro, e ele tem a sua diferença porque ele nasce, né, numa região favorável, né,
pouco favorável a o regime de chuva, enfim, a nascente dele não é, já é lá em Minas Gerais, né? Então, sempre, né, é um rio que sempre vai, digamos assim, não é um rio temporário, é um rio, digamos assim, permanente, né? O tipo de vegetação, xerófila, né, decido, arbusto. A que principal característica, né, do cerrado são as cactáceas, né? Elas são muito comuns, né? Do cerrado não, da caatinga, são muito comuns, né? Existe, né? Em todo domínio existe essa questão da devastação e tal. E região, as fábricas de carvão e também área de pastagem, né, para caprinos, são responsáveis pela questão da devastação, né, da caatinga. O domínio dos mares de morros, né, que é onde você encontra a Mata Atlântica, né, ou pelo menos uma lembrança, um resquício da Mata Atlântica. Porque é um hotspot. Pronto, a Mata Atlântica, né, ela é a nossa, não é à toa que ela é o nosso domínio mais devastado, nossa floresta mais devastada, né, o processo de ocupação do Brasil, né, foi por intermédio dela, né, o, e isso é um problema, desde que, né, o Brasil foi descoberto, entre aspas, né, ele é explorado, né? Essa floresta é explorada, é a mais explorada, e ela é rica em espécies, né? Então, né, todo o local que é extremamente rico em diversas espécies, né? De vegetação ou de animais, né? E quando ele corre risco, né? Digamos assim, de ser extinto, né? Digamos assim, ele é considerado um hotspot. É uma forte característica, por isso foi, inclusive, foi Assis Absabe, que chamou Mares de Morro, né? O clima é tropical, né, litorâneo, né, os solos são profundos e há uma boa fertilidade natural. E, né, é o bioma brasileiro mais devastado, né? Que, nossa, olha só, existe apenas 5%, né, da Mata Atlântica, da Mata Nativa. Bom, os domínios de pradarias, né? É um clima subtropical, ali já é mais ao sul, né? É um clima subtropical, o relevo é formado pelas planícies, né? É um solo rico porque, né, lá tem a chamada, digamos assim, terra roxa, né? A vegetação é herbácea, é homogênea. Se você já notar nessas fotografias, você já vê que é um tipo de vegetação mais ralinho, né? Mais, digamos assim, não tem grande porte, né? Digamos assim. É muito utilizada para a criação de gado e o plantio de soja, né? É uma área que acontece, sofre, né, com o processo de arenização, enfim. E temos os domínios das araucárias, né? Ela, bom, o tipo de relevo dela, né? Predominantemente planalto, é subtropical úmida, né? Os solos são férteis também porque é próximo ali das, das pradarias, né? Também pega um pouquinho dessa terra roxa e tal. É importante, tem os rios, né? Bem bacanas, digamos assim, né? Importantes para a navegação, né? E também para a geração de, enfim, né? Energia. São florestas de pinhais, né? É tipo uns. Ah, meu Deus. Acho que tem essa imagem já deixa explicado, né? Onde tem as pinhas, né? Araucárias.
E ela também é, né, muito devastada, né? Então, tipo, e aí temos também as faixas de transição. Uma das, né, principais é o Pantanal, né? Ele se localiza ali no centro, né? Ele é conhecido, digamos assim, como o ralo, né, do Brasil daqui, né? Não, o ralo, né? Que ele todos os a grande parte de alguns rios, né, desaguam lá, porque ele é um terreno, digamos assim, mais baixo, né, didaticamente falando. Tem as matas dos cocais, que é ali na região nordeste, né, entre os estados de Maranhão, Piauí, né, como eu falei, né, essas matas, né, ou digamos assim, essas faixas de transição demonstrar grandes fortes características tanto quando ela estiver entre dois domínios, né, vai representar muitas características de ambos, né, que é o caso da Mata dos Cocais, né, e, bom, esses aqui são alguns exemplos, né, das faixas, né, digamos assim, de transição. Pronto. E basicamente isso. Para ter ajudado, desejo uns ótimos estudos. Obrigado pela atenção e tchau, tchau. Até a próxima.